Bom dia, família. Eu vou repetir. Bom dia, família. Eu saúdo vocês assim, porque assim fui saudado quando cheguei a essa igreja. Ao estacionar o carro ali na frente e entrar, um simpático senhor me disse assim: seja bem-vindo à nossa família. Como somos todos filhos do mesmo pai, me sinto parte dessa família. E aqueles que nos assistem pela internet ou presencialmente, entendemos que somos todos da mesma família. Eu sei que a maior parte de vocês vem muitas vezes a essa igreja, domingos, quartas e sábado. E talvez você não tenha a mesma impressão que eu tenho. Porque eu venho aqui uma ou duas vezes ao ano, no máximo acho que uma vez ao ano. Mas desde o momento que eu entrei nessa igreja, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, me levou para mais perto de Deus. As músicas, as falas, o momento infantil, a formatura, tudo isso de alguma maneira me ajudou hoje, nesse sábado de adoração, a estar um pouquinho mais próximo de Deus. E eu agradeço ao pastor Lamarques pela oportunidade de estar aqui com vocês, para poder repartir um pouquinho daquilo que de alguma maneira Deus falou aqui para eu conversar com vocês. Eu queria, antes de entrar na mensagem, agradecer pela boa parceria que nós temos aqui entre igreja e escola. Nós temos na nossa região aqui da Paulista do Vale mais ou menos 70 municípios. Desses 70 municípios, apenas 8 possuem uma escola adventista. E um deles é Jacareí. E nós estamos vivendo um bom momento, com as bênçãos de Deus e a parceria da comunidade. Estamos chegando a quase 850 alunos. Já não há mais espaço para crescimento. Tanto é que, pela bondade da própria igreja, estamos aqui utilizando algumas salas infantis, compartilhando aqui, para que nós tenhamos ali também acesso aos alunos. Gratidão a você que apoia, ao pastor, a sua liderança, por tudo que tem feito aqui pela educação adventista. Hoje não é um sábado de educação, mas eu queria aqui apenas comentar isso aqui. Esse é o tralhoto. Ele é um peixe da bacia amazônica, o qual tem uma característica bem peculiar. Os seus olhos, eles são divididos na horizontal, de maneira que o tralhoto, ele consegue enxergar aquilo que está acima dele, da superfície da água, e consegue observar aquilo que está abaixo dele, no ambiente que ele vive, que é a água. O tralhoto, ele sobrevive, ele come pequenos insetos que caem na água e também pequenas frutas. Por isso, ele se mantém sempre à superfície, com os olhos bem abertos para o céu, para ver aquilo que acontece acima. Mas o tralhoto vive na água, e os seus predadores e o ambiente dele é água, então ele também precisa estar ali, acostumado, vigiando aquilo que acontece abaixo da água. Na Bíblia nós temos dezenas de histórias de personagens que viveram talvez como o tralhoto. Viveram neste mundo, mas mantinham os seus olhos voltados para o céu. Poderia aqui dizer alguns desses personagens. José, que de filho mimado foi escravo de escravo, talvez tenha sido a pessoa mais importante da sua época. Eu poderia aqui citar a menina cativa, que nós sequer sabemos o nome dela, mas que levou uma das pessoas mais importantes da sua nação, Naamã, à conversão. Ela mantinha os seus olhos no céu. O que dizer do próprio Noé, que literalmente mantinha os seus olhos voltados para o céu? Foram personagens que olharam para este mundo, viveram neste mundo, mas fixaram a sua vontade no céu. Mas eu queria me concentrar, na verdade, na história
de mais 3 personagens, ou 4 personagens, que eu e você conhecemos certamente muito bem a história. O rei Nabucodonosor era um grande conquistador. E agora ele coloca a um dos seus subordinados uma missão de ir e trazer jovens para dentro do seu reinado. E ele dá no capítulo 1, no verso 4, nós lemos ali de maneira bem clara qual era o processo seletivo do qual Nabucodonosor pretendia que aqueles jovens participassem. Quais eram algumas das características? Diz assim: jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários tipos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Nós conhecemos esses jovens como os amigos de Daniel. O rei mandou que trouxessem jovens. E a mensagem hoje, ela é para todos, mas talvez especificamente para os mais jovens. O rei, em toda a sua sabedoria, ele sabia que há no perfil jovem uma força, uma vitalidade, um ânimo, uma coragem, que ao ele moldar isso tudo à sua própria vontade, poderiam ser muito úteis ao que ele pretendia enquanto nação. Você sabe que nos tempos bíblicos, os grandes conquistadores, eles tinham basicamente 2 maneiras de conquistar as nações. Uma das maneiras era eles irem a uma nação que estavam guerreando e dizimarem essa nação, acabarem, aniquilarem 100% com essa nação. Uma segunda maneira como eles faziam isso, eles iam até uma nação, guerreavam, destruíam muito, mas não destruíam tudo. Destruíam um pouco, deixavam um pouco. E eles pegavam dessa nação algumas pessoas que lhes chamavam atenção e levavam para o seu reino, para a sua pátria. E assim aquelas pessoas serviam a eles. A história da menina cativa aconteceu assim. Naamã vai contra o povo de Israel, guerreia, coloca ali o seu domínio, mas traz uma menina para servir na sua casa. E Nabucodonosor também fez a mesma coisa. Ele fazia a mesma coisa, com várias nações, ia conquistando e buscava jovens que tivessem algum tipo de virtude, que ao ele trazer para a Babilônia, ele pudesse formatá-los, eles pudessem servir dentro do reino babilônico. Nós conhecemos a história e sabemos que pelo relato bíblico, aqueles jovens passariam por um treinamento. Poderia dizer que era uma espécie de faculdade, porque não foram dias, nem meses. Eles passaram anos sendo moldados e influenciados, formatados para serem transformados naquilo que a Babilônia poderia ter de melhor. Só então, após essa transformação, é que eles passariam por uma espécie de um teste, para ver se haviam sido aprovados ou não. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Na nossa cultura, nós damos nomes aos nossos filhos muito mais pelo som que eles têm do que pelo significado dos seus nomes. Mas na cultura dos judeus, isso não era comum. Eles davam o nome aos seus filhos por aquilo que ele significava. Ananias significava o Senhor é misericordioso. Misael significava quem é como Deus. E Azarias significava Deus ajudou ou Deus é minha força. E guarde um pouco essa informação, porque nós vamos recapitulá-la mais adiante. Quando você imagina os jovens amigos de Daniel e o próprio Daniel indo cativos para a Babilônia, que idade você imagina que eles tinham? Estudiosos bíblicos
como Wiersbe, afirmam que era comum trazer esses jovens entre a idade de 15 e 16 anos. Ou seja, eles eram jovens adolescentes ou adolescentes jovens. Podemos então entender como estava a cabeça daqueles jovens, retirados do convívio dos seus pais, da sua comunidade, do seu culto de adoração, da sua realidade, e levados a um ambiente hostil ou totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Talvez nós sejamos tentados a pensar que eles eram de alguma maneira privilegiados, porque muitos eram cativos, mas apenas alguns tinham a possibilidade de estar dentro do palácio e junto com o rei. Um primeiro teste se apresentou. Fazia parte da estratégia de formatação do reino babilônico servir as mesmas iguarias e o mesmo cardápio que o rei tinha todos os dias à sua mesa. Como eu disse, para muitos aquilo poderia ser sentido como um privilégio, porque haviam cativos que não eram tratados com um banquete ou com iguarias. Eu e você conhecemos a história e sabemos que diante desse primeiro teste, Daniel e seus amigos fizeram um pedido. Um pedido recheado de fé e convicções. Me permita ou nos permita durante 10 dias que nós não comamos a mesma comida que o rei. Olha a ousadia desses adolescentes. Talvez perguntaram, por que vocês não podem comer a comida do rei? Não é essa a melhor comida que Babilônia pode servir? Havia pelo menos 2 razões pelas quais eles não deveriam comer aquela comida. Primeira razão é porque ela tinha animais imundos. E a segunda razão, não vou dizer que é a principal, mas talvez fosse a primeira razão, é que toda vez que eles iam servir aquela comida ao rei, primeiro eles as ofereciam aos deuses babilônios. Como comer algo que não era oferecido ao Deus vivo? E quando eu estudava um pouquinho sobre isso, eu percebi que algumas coisas que nós fazemos de maneira muito simples, corriqueira ou rotineira, como elas podem de fato ter um simbolismo mais forte. Quando eu e você vamos junto à mesa comer, nós primeiro agradecemos, adoramos a Deus, reconhecemos que aquilo que está à nossa mesa é fruto da bondade de Deus. A mesma coisa os babilônios faziam, só que eles faziam isso a deuses inexistentes, falsos, a deuses pagãos. Como é importante ensinar às nossas crianças que aquilo que nós temos à nossa mesa é fruto da bondade de Deus. Se coloque um pouquinho na pessoa desses jovens. Será que nós teríamos uma postura semelhante a eles? Será que desafiaríamos ali o responsável por todo aquele processo seletivo e pediríamos para comer algo diferente? Ou colocaríamos um plano diferente? Comentando sobre esse episódio, o mesmo historiador e estudioso da Bíblia, Wiersbe, diz assim: os conformados são aqueles cuja vida é controlada pelas pressões exteriores. Já os transformados são aqueles cuja vida é controlada pelo poder interior. Daniel e seus amigos não eram conformados, eles eram transformadores. Em vez de sofrer mudanças, eles estavam ali sozinhos, mas para mudar, eles realizavam essas mudanças. Esses jovens possuíam uma convicção inabalável, e os resultados foram os melhores possíveis.
conservando as suas crenças e aprendendo melhor tudo o que lhes for ensinado de todo tipo de ciência, após 3 anos de forte formatação, ou pelo menos desejo de formatação, chegou a hora que eles seriam avaliados. Quem era o avaliador final? O próprio Nabucodonosor. Ele inspecionou. Diz Ellen White que ele fez provas, testes, perguntas, indagações de todo tipo de conhecimento possível. Colocou problemas diante deles que eles pudessem criar soluções, estratégias. Ele queria os melhores conselheiros, os melhores sábios ao seu lado. O resultado? Dentre todos aqueles que haviam sido treinados na faculdade da Babilônia, Daniel e seus amigos foram os que mais se destacaram. Ninguém teve desempenho tão alto quanto eles. Eles eram os mais saudáveis, eram os mais vistosos, eram os mais inteligentes. E agora então o governante, Nabucodonosor, traz eles para junto de si. Agora vocês passam a fazer parte dos meus sábios. Esse breve relato seria suficiente para que eu e você entendêssemos que não interessa a idade que nós tenhamos, nós podemos ser fiéis a Deus. E sendo fiéis a Deus, Deus não nos abandona. Eu não tenho dúvida que aqueles jovens, ou de que os jovens de hoje, eles são tentados em todas as partes, de todas as maneiras. Eu creio que o mundo e suas paixões estão voltadas para o encantamento dos jovens. Quando olhamos para a sociedade, como é fácil identificar muitas armadilhas que estão sendo constantemente colocadas diante de jovens. Mas há um segredo, que não é um segredo. Está escancarado na vida de muitas pessoas e também nas páginas sagradas. O problema é que nós resistimos a esse segredo e essa verdade. Nós preferimos ceder ao brilho do mundo, como moscas e insetos. Nós somos atraídos para aquilo que brilha mais, para aquilo que soa diferente. Esquecemos que estamos, muitas vezes, envoltos em uma armadilha. Música, festas, sexo, badalação, dinheiro, poder, ostentação, luxo, Instagram, TikTok, drogas, bebidas, sedentarismo, apatia, vida alheia, tecnologia, games, são como as luzes que estão brilhando, querendo atrair filhos de Deus. São armadilhas cuidadosamente planejadas, para que os nossos filhos se desvirtuem. Mas há uma saída, como disse, e ela está ligada a convicções, a fé, a uma postura resistente. E mais uma vez voltamos aos jovens de nossa história, que podem nos ensinar como viver diante de tentações e pressões. O tempo havia passado e os amigos de Daniel e o próprio Daniel são agora conselheiros, e eles possuem cargos de liderança, de chefia, têm diferentes responsabilidades, são pessoas de destaque no reino, fazem parte da elite dos regentes e governantes. Nabucodonosor havia algum tempo atrás recebido a interpretação do sonho, em que mostrava que na figura de uma estátua ele representava a cabeça, uma cabeça de ouro, um poder que um dia cairia, mas que nunca mais haveria um poder como o dele, um poder humano. A princípio Nabucodonosor gostou muito daquela interpretação, mas o tempo foi passando e Nabucodonosor teve uma ideia: eu posso ser mais do que a cabeça, eu posso ser o tronco, os braços, as pernas, os pés. E ele teve uma ideia, inspirada obviamente pelo diabo, de construir uma estátua
e fazer um movimento em que todas as pessoas, os governantes de todos os municípios do governo babilônico pudessem ser convencidos de que ele era superior e que não passaria o seu reinado. Essa imagem que está passando para vocês é de uma estátua verdadeira que existe em algum lugar do Oriente. E se você pesquisar na internet, vai ver que existem muitas estátuas de tamanho impressionante, a semelhança daquilo que um dia Nabucodonosor intentou construir. Para validar o seu governo, de modo a impressionar todos os seus súditos, ele manda então construir uma estátua gigantesca de ouro. Ele manda comunicado a todos os governantes que ficavam ali na capital e que estavam muito distantes, mas que representavam o seu império. E todos deveriam, governantes, representantes, gestores, deveriam no dia marcado, na hora marcada, chegar-se ali para um momento especial. O dia finalmente havia chegado. O palco estava armado e a ordem estava dada. Em sinal de aprovação ao que estava sendo colocado, quando aqueles governantes ouvissem a música de diversos instrumentos, todos eles deveriam ajoelhar-se perante a estátua de Nabucodonosor. Sobre esse cenário, Ellen White afirma assim, abre aspas: nesse dia memorável, os poderes das trevas pareciam haver ganho um assinalado triunfo. Satanás esperava dessa forma derrotar os propósitos de Deus de tornar a presença do povo cativo em Israel um meio de abençoar todas as nações do paganismo. Satanás imaginava triunfo. Pouco adianta Daniel e seus amigos ou outros cativos aqui de Israel estarem aqui. Hoje todos eles vão saber que quem manda é o paganismo, não é Deus. Através do medo e da religião, Nabucodonosor criou o cenário perfeito para que Deus manifestasse o seu poder. Novamente, através do medo e da religião, Nabucodonosor criou o cenário perfeito para que Deus manifestasse o seu poder. Tudo fora de maneira estrategicamente calculado. Não à toa, ao sinal de música, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquele rei. Deixe-me aqui destacar um pouquinho o papel, fazer um parêntese e destacar o papel da música. O rei sabia que a música ajudaria a convencer aqueles que estavam ali a se ajoelhar. Eu e você conhecemos muito bem o poder da música. Nossa igreja é uma igreja musical. Quantas vezes não somos levados a nos emocionar, porque uma música bem posta, bem colocada, bem tocada, toca o nosso coração e nos ajuda ali a ter algum tipo de reação. O rei sabia disso. O local onde todos foram ali convidados a estar, era um lugar onde havia anteriormente ali uma antiga pedreira. Sabe como é uma pedreira? Já viu uma pedreira? Há um grande buraco, rodeado de pedras, de muros de pedra. Você imagina a acústica que tinha aquele lugar? Ali naquele mesmo lugar havia uma fornalha. Essa fornalha era para purificar os metais que dessa pedreira haviam sido retirados. Nabucodonosor é inteligente. Ele preparou uma música especial para aquele momento. Uma música que diante daquela estátua, de toda aquela pompa que fora criada, iria levar os adoradores ali a se ajoelhar diante da sua estátua. O público ali era um público de governantes, homens respeitados, acostumados à boa música. Por isso aquela música devia ser impactante. Era um momento criado para adoração.
Ainda hoje a música é um instrumento que mexe com as nossas emoções e pode nos ajudar a tomar decisões. A pergunta que faço é: que tipo de música eu estou usando em minha adoração? Que tipo de música eu escuto? Que tipo de música eu canto? Que tipo de música eu realmente permito que me leve a um espírito de adoração? A música que sai dos meus lábios alcança o meu Deus ou ela me torna um Deus? A música que sai dos meus lábios é para enaltecer a Deus ou para chamar a atenção para mim mesmo? A orquestra tocou, a multidão se ajoelhou, o rei muito se alegrou. Mas espera aí. Os invejosos de plantão correram ao rei e anunciaram que 3 jovens não haviam se ajoelhado. 3 jovens não haviam se ajoelhado. Aqueles judeus que você nomeou para governar parte da Babilônia, eles não se ajoelharam. O rei possivelmente não tinha visto os 3, a multidão era muito grande. Mas um comentarista diz assim: o diabo sempre tem os seus olheiros de plantão. O diabo sempre tem os seus olheiros de plantão. Spurgeon, comentando este episódio, diz assim: os amigos de Daniel sofreram o destino dos bem-sucedidos e tornaram-se alvo dos mal-sucedidos. Aquela ordem dada era uma ordem fácil de cumprir. As pessoas que estavam ali estavam acostumadas a adorar muitos ídolos. Se ajoelhar para mais um não era nenhum problema. E a multidão foi então se ajoelhando. Talvez os nossos jovens pensassem assim: nós somos tão poucos, estamos tão longe da nossa casa, dos nossos pais, do nosso Deus. Se ajoelharmos ou não ajoelharmos, ninguém vai perceber. Por que não ajoelhar? Já provamos para Nabucodonosor há muito tempo de que nós servimos ao Deus vivo. Vamos apoiar o rei. Fazemos parte da sua liderança. Mas havia no coração daqueles jovens uma certeza, uma fé inabalável. Me permitam falar um pouquinho sobre fé. Todos nós temos fé. Todos nós. Ninguém aqui falta fé. A pergunta é: aonde depositamos a nossa fé? A multidão teve fé em Nabucodonosor e se ajoelhou diante da sua ordem. Os amigos tiveram fé no Deus eterno. A multidão teve fé que ao se ajoelharem, a sua vida seria mantida. E os filhos de Deus tiveram fé de que se ajoelharem ou não se ajoelharem, pouco importa a vida. O mais importante era a sua convicção de que Deus estava com eles. Ainda sobre a multidão, nós temos que ter um cuidado, principalmente quando falamos de jovens, para não sermos arrastados pela massa. Não devemos nos impressionar pela quantidade. Devemos sim ser fiéis à qualidade do Evangelho. A fé não teme ameaças e não se impressiona com multidões. Voltemos agora ao relato. Os 3 amigos são levados ao rei. E num ato de falsa misericórdia, o rei lhes dá mais uma chance. Ele afirma assim: eu vou colocar a orquestra para tocar mais uma vez. E vocês vão se ajoelhar. E há interessante um relato que está escrito ali, no capítulo 3, no versículo 15, que diz assim: e se vocês não ajoelharem, eu quero ver que Deus poderá livrá-los da minha fúria. Essa era mais uma chance. E acredite, amigo, o pecado não vai desistir da primeira vez que você disser não. Jovens, crianças, adultos, idosos, o pecado não vai, frente à nossa primeira negativa, sair correndo.
essa era mais uma chance. E eu quero aqui ir para a parte final, destacar três aprendizados que podemos ter a partir dessa experiência que aqueles jovens tiveram diante de Nabucodonosor e da fornalha. Primeira delas, diz assim: os fiéis serão notados. Fidelidade não se esconde, se apresenta. Sabe que a sua crença, que a nossa crença é sim ofensiva a muitas pessoas. Mas não há salvação sem exposição do Evangelho. Não há salvação sem exposição do Evangelho. Se você ainda não precisou defender a sua postura cristã, a sua crença, saiba que chegará o dia em que você será colocado contra a parede e as pessoas vão lhe perguntar sobre o que você acredita. Sim, os fiéis são notados, eles se destacam ou serão destacados. O Evangelho existe um posicionamento, e meu desejo é que o nosso posicionamento seja como o de Paulo, que disse assim: eu não me envergonho do Evangelho. A segunda verdade é que os fiéis serão provados. A Bíblia nos assegura que neste mundo nós teremos aflições, e nossos amigos ali estavam sendo provados. Eles não negociaram a sua decisão, e tampouco se preocuparam com o resultado da sua ação. Pode tocar mais uma vez. Sobre sua convicção, Ellen White diz assim: a história de seus pais lhes ensinara que a desobediência a Deus resulta em desonra, desastre e morte, e que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria para toda a verdadeira prosperidade. Eu lembro agora de uma vez que meu pai, eu não lembro a situação, mas conversando comigo e com o meu irmão, usou esse relato e disse assim: é melhor se queimar com os homens do que se queimar com Deus. Estamos preocupados com o que os outros pensam, como vão nos julgar, e muitas vezes, diante dessas pressões humanas, negligenciamos a Deus. Se você tiver que se queimar com alguém, se queime com os homens, mas não se queime com Deus. A história, a ameaça estava toda centrada de que aquele rei tinha poder sobre a vida daqueles jovens. E como eu disse, para eles não importava o poder sobre a vida, importava a convicção e crença deles em Deus. A fé daqueles jovens não era uma fé comercial. Já ouviu falar nisso? Uma fé comercial, onde há uma troca pré-estabelecida, ou eu obedeço mediante uma condição. A fé dele estava bem segura em acreditar que a vontade de Deus era soberana e isto lhes bastava. Lembre, os fiéis serão notados, os fiéis serão provados, mas por fim, os fiéis serão honrados. Há uma terceira lição a ser aprendida. Sim, fiéis são honrados. Você e eu conhecemos a história e sabemos o final dela. Após a provação e serem ali jogados na fornalha, acontece um milagre e nossos amigos são honrados. O relato de Ellen White identifica ali um rei que, sentado no seu trono, diante da fornalha, ele se levanta, o seu rosto está pálido, ele chega até onde o calor lhe permite, olha bem e vê 4 pessoas dentro da fornalha. Ele volta-se para todos os governantes que estavam ali juntos, alguns loucos para ver ali a carnificina, e pergunta: não fomos 3 que nós jogamos ali dentro? Não eram 3? Estou ficando louco? Por que estou vendo o quarto? E pior, o melhor, o quarto parece como um Deus, parece como um rei. Que triunfo para os céus, que final triunfante para os fiéis amigos. Nabucodonosor havia desafiado, lembra? Há pouco tempo antes: se vocês não se ajoelharem, eu quero ver que Deus vai poder
livrar vocês da minha raiva? Pois bem, Nabuco, ali está a sua resposta. Essa é uma das vezes que Jesus, no Antigo Testamento, desce e aparece. E o próprio Cristo estava ali com aqueles jovens. Talvez você, jovem, pense que Jesus um dia não vai descer para ficar ao seu lado. Aqui é uma prova de que Jesus desce para ficar ao lado de jovens, quando eles são fiéis. Você lembra do significado dos 3 jovens? Do nome dos 3 jovens? Você lembra? Eu vou relembrar para vocês aqui. Um deles dizia assim: quem é como Deus? Parece que o nome dele foi escolhido para aquele momento da fornalha, não é? Quem é como Deus? O outro diz assim: o Senhor é misericordioso. Havia ato de maior misericórdia do que aquele de estar com os jovens ali? E o terceiro dizia assim: o Senhor ajudou. Sim, o Senhor ajudou. Como termina esse relato? Pelo testemunho, convicção, fé de jovens. Um rei, a pessoa mais importante do mundo antigo, ele se ajoelha diante do Deus eterno. E como era comum a Nabucodonosor, um pouco bipolar, ele fala assim: é o seguinte, agora todo mundo tem que adorar esse Deus aqui, esse Deus da fornalha aqui. E se não adorarem, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês e suas famílias serão despedaçados e serão arrancados da face da terra. Que testemunho, que poder, que poder. Fiéis serão notados, fiéis serão provados e fiéis serão honrados. Talvez você me pergunte: mas eu conheço gente, pessoas que foram fiéis, foram notadas, foram provadas, mas não foram honradas. Calma que o jogo não terminou. No final, os fiéis serão todos honrados. Na Inglaterra, existe uma edificação, a Abadia de Westminster, que é um dos prédios mais importantes da monarquia. Esse é um prédio que foi construído para poucas pessoas. É nesse prédio que dezenas de reis foram coroados. Muitos casamentos aconteceram. Mas uma parte desse prédio é destinada a ser como uma espécie de um cemitério, onde pessoas muito importantes foram ali sepultadas. Por exemplo, Isaac Newton está sepultado aí dentro. A maior parte dos reis, rainhas, príncipes que morreram estão sepultados aí dentro. Dizem que Shakespeare está sepultado aí dentro. Um dia, um homem passando pela abadia perguntou a um guia que fica ali na abadia: qual é a lápide mais visitada? Qual é daqueles que já morreram o que tem maior fama, notoriedade aqui dentro? O homem falou assim: existe ali dentro um túmulo que é para o soldado. Quase todas as nações têm isso, aquele soldado desconhecido. Aquele soldado que foi à guerra, lutou pelo país, do qual simboliza muitos, e esse aqui geralmente é o mais visitado. Quem perguntava, mas não existe um outro túmulo que é mais visitado de pessoa que realmente é conhecida? Imaginando que pudesse falar o nome de um rei, de um monarca, de uma rainha, próprio Isaac Newton. Sim, existe. O segundo mais visitado é o de Davi. Quem era Davi? Davi, em sua juventude, muito pobre, escolheu um dia servir Jesus. Ele fez na época o que parecia ser um curso técnico em medicina e decidiu que seria missionário na China. Mas a China estava em guerra e não era possível ele ir para a China. Havia na Inglaterra uma sociedade de missionários, ele se filiou e ele conheceu um dia um homem, Roberto, que mostrou o que era a África para ele. Diz o relato que um dia ele abriu o mapa da África toda e falou assim: olha, o que nós conhecemos é só isso aqui. Esse mesmo Roberto falou assim: um dia eu estava numa montanha na África, olhei para um lado assim e vi dezenas e dezenas de pontos de fumaça. Certamente eram tribos e pessoas e não conheciam a Jesus. Davi colocou em seu coração então o desejo de ir
para a África e ser um missionário. Eu estou falando de Davi Livingstone. Davi Livingstone é uma personalidade dentro ou para os ingleses. Muitas descobertas que nós temos hoje do continente africano foram feitas por conta de Davi. Por exemplo, as cataratas Vitória. Foi ele quem as descobriu e colocou o nome da rainha. Ele chegou, em algum momento da sua vida, a voltar para a Inglaterra. E quando ele voltava, diz um historiador que as pessoas não deixavam que ele conseguisse andar na rua. Ele não conseguia ficar em casa. Um dia ele foi à igreja e teve que se esconder debaixo de um banco para assistir o culto. Porque onde ele estava, as pessoas iam atrás dele pela notoriedade que ele tinha. Pelo bem que havia feito à Inglaterra, por ser uma pessoa que trazia informações e que expandia o governo inglês. Davi Livingstone morreu na África. Quando ele morreu na África, o seu coração foi retirado e foi sepultado abaixo de uma árvore. Porque aqueles que estavam com ele acreditavam que o coração de Davi pertencia à África e deveria permanecer ali. O seu corpo foi exigido pelo governo inglês. E ele voltou para a Inglaterra. No dia do cortejo fúnebre dele, haviam milhares e milhares e milhares de pessoas que estavam ali para dar um último adeus a Davi Livingstone. Mas havia um homem de idade que chamava atenção. Esse homem chorava compulsivamente. As pessoas sabiam que ele não era um parente, mas ele chorava demais. E uma das pessoas foi até ele e perguntou: amigo, por que você chora tanto? E ele falou assim: eu e o Davizinho nascemos na mesma vila. Eu e o Davizinho estudamos na mesma escola. Eu e o Davizinho trabalhamos na mesma máquina de fiar. Mas um dia, o Davizinho tomou uma decisão. Ele tornou-se uma pessoa estimada, querida e honrada. E eu sou um bêbado, que morrerei esquecido. Uma decisão tomada enquanto jovem. O meu desejo é que todos nós, a exemplo da história que nós ouvimos aqui, do relato bíblico, temos a convicção e fé daqueles jovens de Davi Livingstone e de tantos outros que poderiam ser citados, fiéis a Jesus, para que um dia sejamos honrados pela sua volta e pela permanência eterna com Ele no céu. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom restante de sábado. Eu posso pedir a você que fique em pé, nós vamos juntos orar? Deus bondoso, nós te agradecemos por mais um sábado que o Senhor nos dá. Obrigado porque estamos em sua casa, porque somos seus filhos, porque aqui nós revemos queridos, amigos. Obrigado porque esta casa é aberta a qualquer um, e talvez tenhamos aqui entre nós algumas visitas. Obrigado porque a tua palavra nunca sai de moda, porque ela é sempre atual. Obrigado porque existe nela uma mensagem a jovens, a adolescentes, a crianças, que são assediadas, tenta-se influenciá-las para o mal, mas nós temos relatos de crianças, jovens, adolescentes, que foram fiéis ao Senhor, e o Senhor foi fiel a ela. Eu oro aqui pelas crianças dessa igreja, eu oro aqui pelos seus jovens. O Senhor sabe que o diabo cria muitas e muitas armadilhas para eles. Senhor, que o Senhor mantenha-se junto a eles, que a sua misericórdia os alcance, que seus anjos estejam lado a lado com eles, e que a convicção juvenil destes possa alcançar o céu. E o Senhor e os seus anjos possam ver que nós temos jovens que levam a verdade adiante. Eu oro pelos pais dessa igreja, Senhor. Missão difícil, educar filhos para a eternidade. Dê a eles sabedoria, dê a eles persistência, dê a eles a coragem de fazer aquilo que é certo e correto. Eu oro pelos idosos dessa igreja, Senhor. Eles já passaram por muita coisa, viveram muito. Temos o que temos hoje porque eles construíram um caminho para que nós estivéssemos aqui. Abençoa os idosos dessa igreja. Eu oro, Senhor, pela liderança dessa igreja, para que eles sejam imbuídos do Espírito do céu, da sabedoria que vem do céu, que como um farol essa igreja mostre o caminho para o céu,
e que em breve o Senhor possa nos buscar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por Jesus. Amém.